Salve Maria, povo de Deus, ótimo dia você e toda a sua família, nesse excelente sábado abençoado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje a igreja celebra o grande dia de um grande santo, São Francisco de Assis. Isso mesmo. Uma história belíssima de conversão e de entrega total a Deus. Isso mesmo, entrega total a Deus. Vou falar um pouquinho da história dele para vocês daqui a pouquinho. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 10, versículo de 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer de mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, é você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Como eu disse, hoje é dia de São Francisco de Assis. Isso mesmo. São Francisco nasceu de uma família muito nobre, Ostentava as riquezas e um certo dia partiu para a guerra, com autorização e o incentivo de seu pai. Mas lá ele sentia muito vazio, um vazio muito grande no coração que fez-o voltar ou retornar. E aí começou o seu conflito, o seu processo de conversão. E ele foi buscando respostas para esse vazio que ele sentia. Então foi aonde que ele ouviu a voz do Senhor, que dizia assim para ele: Você está servindo a Deus ou os homens? E ele ficou inquieto com essa pergunta, E começou a buscar respostas para essa pergunta. Foi aonde Jesus foi falando com ele através da santa palavra, da Bíblia. Foi mostrando que ele precisava desfazer de suas vestes, que ele precisava viver uma vida mais pobre, que ele precisava cuidar mais dos leprosos. E até que um dia ele se despiu de tudo, até mesmo das suas roupas. Ficou nu na frente de seu pai, entregou a ele toda a riqueza que ele tinha e passou a usar uma veste única como de Jesus. Passou então a andar como um mendigo na rua. Foi então que o bispo o acolheu e ele então começou a fazer muitos trabalhos religiosos dentro da igreja. E o principal trabalho que ele realizou, sabe qual era? Cuidar dos pobres. E assim ele o fez. Certo dia ele encontrou um mendigo todo cheio de feridas e fedorento na rua. E Jesus falou: vai lá, ajuda ele e dá um beijo em suas feridas. Foi aonde ele foi, beijou suas feridas, deu a ele de comer e saiu. E depois Jesus falou para ele: esse mendigo era eu. Então ele se apaixonou ainda mais pelas obras de caridade. E isso fez com que ele estivesse cada vez mais perto de Jesus Cristo. Então, esse é um dos testemunhos. Existem vários testemunhos de conversão, de superação e de fé de São Francisco de Assis. Convido você a pesquisar e ler um pouquinho a história dele, que você vai se encantar também. E o evangelho de hoje
Jesus ele enviou 72 discípulos para pregar, para expulsar demônios, para anunciar a salvação a todos pelo nome de Jesus. Seus discípulos voltaram da missão tão felizes, tão contentes, porque tudo deu certo. Os demônios obedeciam a eles pela ordem e pelo nome de Jesus. As pessoas eram curadas, as pessoas recebiam graças, enfim, deu tudo certo a missão. Então, eles retornaram da missão muito felizes. Mas Jesus disse: não se alegreis por isso. Se alegrem pelo nome de vocês que está escrito no livro da vida. Ou seja, não se alegre não se vanglorie pela missão, mas sim pela graça de Deus que está sendo derramada em vossos meios, em vossos corações, no vosso meio, em vossos corações. Então é isso que Jesus quis falar para eles, né? Mas eles estavam felizes porque a missão deu resultado, a missão deu certo. E essa é a missão que Jesus pede para cada um de nós, assim como São Francisco teve esse encontro com Jesus, que nós possamos ter também, sair do nosso comodismo, ajudar os mais necessitados, levar a palavra de Deus a todos os povos, a todas as gentes. Essa é a nossa missão, povo de Deus, como filho de Deus, como servidor do Mestre Jesus. Devemos propagar este evangelho, devemos levar a todos os lugares. Quantas pessoas necessitadas, como dizia a música, né? A letra que São Francisco fez: onde houver ódio eu leve o amor, onde houver a tristeza que eu leve a alegria. Essa é a missão do cristão, essa é a nossa missão como filho de Deus, propagar o evangelho a todos os lugares. Essa é a nossa missão, povo de Deus. Que possamos olhar para este evangelho hoje, para a vida de São Francisco, que se desfez de toda a riqueza, se desfez de toda veste nobre que ele usava, para usar uma veste simples, para ter uma vida simples, porque ele entendeu, presta atenção, São Francisco entendeu que a verdadeira riqueza não está nesse mundo, mas está na glória do Senhor. Está na glória do Senhor. Uma vez São Francisco estava evangelizando na praça pública e de repente passou uma mulher bem bonita do lado dele e ele querer começar a desejar aquela mulher. De repente ele se jogou na roseira. Tinha uma roseira lá e os espinhos então furaram São Francisco. Ele começou a sentir muita dor e nesse exato momento que ele sentiu a dor, a vontade, aquele desejo para aquela mulher passou. Ou seja, ele mortificou a sua carne para combater o desejo carnal. E lá em Assis até hoje, essa roseira, ela dá rosas direto, sem espinhos. Olha só, a coragem e a ousadia de São Francisco. Tudo isso é porque ele encontrou o sentido da vida em Jesus. Quando encontramos o sentido da nossa vida em Jesus, meu irmão, minha irmã, nossa vida transforma. As pessoas ao nosso redor transformam. As pessoas são tocadas, profundamente tocadas. Então que eu e você possa acolher mesmo essa mensagem de São Francisco, este evangelho que fala tanto para cada um de nós, né? Jesus depois ele exulta no espírito de alegria porque Deus revelou essas obras aos pequeninos e a escondeste dos sábios. Então Jesus louva e agradece a Deus por ter revelado essa grandeza aos discípulos, aos pobres, aos mendigos, né? E Jesus ficou feliz. Jesus ficou feliz com a missão dos discípulos. E Jesus ficará feliz também com a nossa missão, quando eu e você deixarmos o nosso comodismo de lado e partir em missão para evangelizar tantas pessoas que necessitam sentir esse amor. São Francisco de Assis, rogai por nós, que ele possa nos ensinar a buscar cada vez mais estar perto de Jesus. Deus abençoe, que você tenha um santo e abençoado final de semana, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz bem, eu retorno amanhã, se Deus assim nos permitir. Inspirai, Senhor, em nossas ações,
e ajudai-nos a realizar para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até amanhã.